A gente estava fazendo um exame normal de rotina, né? De ultrassom. E aí ela descobre, então, a hidrocefalia, que é o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico. Que ali a nossa vida mudou, assim. Porque a igreja é uma antes do Enzo e foi outra depois do Enzo. A gente saiu de lá e a minha sogra falou, olha, então agora a cura é lutar. O profissional que atende ele fala sempre assim, que ele tá vivo porque ele se sente amado. Olha. O médico fala, né, amor? Ele fala assim, agora é um dia de cada vez. Mas ele é uma criança que vai embora antes dos pais. Como vocês enxergam Deus hoje nessa história? Hoje. Eu enxergo Deus no sorriso do Enzo. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Eu sou Roberta Sara, escritora, palestrante, psicanalista e alguém apaixonada por histórias que curam, que nos conectam à esperança, ao propósito e ao amor de Deus em meio às dores. Hoje eu recebo um casal muito especial, Caio e Aline Batista. O Caio é pastor da Hub, Igreja Presbiteriana Independente em Sorocaba, e junto com a Aline, eles têm vivido uma história de superação e vulnerabilidade e fé no contexto do casamento e da família. Depois da chegada de um filho com deficiência, tudo mudou na vida deles. Emoções foram mexidas, o casamento foi um pouco abalado em alguns momentos, mas também nasceu uma nova forma de amar e de ver a vida, de ser sensível e de enxergar o outro para além das suas necessidades. Prepare o coração, porque esse episódio vai tocar lugares profundos em você. Caio e Aline, muito obrigada por vocês aceitarem o convite e por estarem aqui conosco. É uma honra. E para quem não sabe, o Caio é o nosso pastor. E eu estou aqui também com a presença do meu amado marido, que está novamente aqui comigo, dividindo essa bancada. Eu gostei, deu certo. A gente gravou um episódio, vocês viram com um casal de amigos e estamos aqui novamente. Fiz o convite ao meu querido esposo e a gente vai dividir esse tempo para poder inspirar a sua vida aí. Obrigado, bem-vindo Caio, bem-vindo Aline. Prazer. Uma honra ter vocês aqui. A gente é muito bom, porque a gente já esteve à mesa informalmente e agora podendo compartilhar e também viver com vocês esse projeto, né, nesse local, a gente fica muito feliz, viu, Paulo? Obrigado. Eu sei que é algo que Deus tem colocado no coração de vocês para abençoar a vida de tantas e tantas pessoas. Amém. Que bom a gente estar aqui, né? É uma honra. E quando a gente pensou nesse projeto, uma das primeiras pessoas que a gente já colocou na listinha foi, o pastor tem que estar aqui, a Aline também, para ter esse olhar da mãe, da maternidade, porque a proposta desse canal é inspirar mesmo pessoas através de histórias reais, é o que eu sempre falo. Lugar para respirar fundo e falar, uau, olha, aquela pessoa vive isso também, né? Porque às vezes a gente, nesse contexto cristão, achamos que tudo vai dar certo, que tudo vai ser como a gente ora, como a gente imagina, e nem sempre é. E como viver diante desses desafios. Então, mais do que ninguém, vocês são capacitados e habilitados por experiência própria e vivência para poder contribuir dessa forma. Vamos falar um pouquinho desse casamento aí, vocês se casaram em que ano? Aí tiveram o primeiro filho, e aí depois vocês contam como que era o casamento. Eu já perdi as contas da minha idade, agora pergunta do casamento, né, amor? A gente casou em 2004, janeiro de 2004. Legal. E depois de 3 anos e meio, aí a gente teve o primeiro filho. O Theo. E aí, como foi? Foi planejado, programado, aquela alegria? O Theo foi planejado, foi esperado. Primeiro neto da minha parte, né? Da minha parte da família. E o primeiro neto homem da parte da família do Caio. Então, ele foi desejado, paparicado, Tínhamos já escolhido o nome do namoro, né? Aquela expectativa toda. Colocamos algumas etapas, que era comprar a casa, compramos a casa. Então, ele estava dentro de uma agenda que a gente sonhava no projeto. Ele foi bem planejado, eu tomava, né, o anticoncepcional, e aí separa para dar aquela pausa, para dar. Então, foi tudo dentro do planejamento familiar. Curtiram bastante esses primeiros anos dele? Sim, nem tanto, né, porque quando ele tinha 1 ano, eu descobri que estava grávida de novo. Então ele tinha 1 ano, achei que o espaço era maior, Ele estava bem novinho quando eu descobri
Ele fez 1 ano, acho que 5 dias depois, né? Eu descobri que estava grávida. E aí, e como que foi isso? Vocês descobriu essa segunda gestação? Como que foi esse sentimento? E aí, no caso, foi a gravidez do Enzo? Foi a gravidez do Enzo, não foi planejada. Nem um pouco planejada, foi um sustão. A gente não... Nós estávamos em férias. A gente, lógico, a gente não queria ficar com, né, ter um filho só. A gente queria que a nossa família fosse maior. Mas não era naquele momento ali. A gente não estava se planejando nem esperando, né? O Theo ainda não pediu irmãozinho, então. Não. Tava longe. Não estava pedindo foi irmãozinho. engraçado, porque assim, embora a gente não tenha planejado, a gente ficou muito feliz, porque, pô, Sim. Vamos lá, vai crescer junto. Vai ser tudo junto. Com certeza. E eu me lembro da gente estar em férias também, né? Quando a gente descobriu. A gente estava em férias. E a Aline ficou um pouco assim, na época, assustada, mas a família também reagiu bem e tal. Eu tenho mais irmãos, ela tem apenas um irmão, né? Aí a gente ficou assim na euforia. Eu lembro de pegar o exame e sair correndo na rua, feliz, porque ela tinha lido errado o exame. Não, na hora que a gente abriu o exame, tinha assim, positivo e negativo. Aí a gente abriu no carro, né? De um lado estava escrito positivo, de outro negativo. Achei estranho. Aí eu falei, amor, volta lá e pergunta. E o Theo tava do meu lado, tava sentada com o Theo no carro, né? Era só pra passar a pegar o exame, então eu nem desci do carro. Aí eu falei, volta lá e pergunta. Aí ele volta e olha assim pelo retrovisor dele. Todo alegre, todo assim. feliz. Deu positivo. Eu falei, ai, Deus do céu. Porque pro pai é mais fácil. Tipo assim, mais um, vou ter que trabalhar um pouco mais. Eu olhava assim pro Theo e falava, ai, meu Deus, ele é tão pequenininho. Mas pra mãe é isso. Pra mãe é isso. Tava amamentando ainda, Aline? Tava amamentando. E esse foi um outro processo também, né? Que daí a gente... descobri que estava grávida, aí vai em um médico, não, para de amamentar agora. Aí vai no outro, não, Aline, é um processo. Aí você fica meio perdida, até porque assim, há 18 anos atrás, né, 17 anos atrás, a gente não tinha acesso a essa informação que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente coloca lá, né, na internet, a gente tem todos os tipos de informação. E naquela época não era tão acessível nesse ponto que é hoje, né? Comparando com hoje. Então, a gente ficou bem assustadinho, né, amor? Assim, nessa fase de desmamar. De como lidar com o primeiro, porque e aí muito foi esse isso. processo. Eu tô grávida e tem que desmamar que tem 1 ano. E aí, depois tem as descobertas aí da gestação. E essa descoberta, o Enzo tem uma síndrome, é isso? Vocês podem falar um pouquinho sobre a síndrome que ele tem? Se essa descoberta foi na gestação ou se foi após? E como foi esse processo? Foi, a gente estava fazendo um exame normal de rotina, né? De ultrassom. E aí ela descobre, então, a hidrocefalia, que é o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico, né? Ele tem aqui uma dilatação ventricular no ventrículo direito, esquerdo, e fala todas aquelas nomenclaturas, termos técnicos, e a gente, né? Ela fala, mas não se preocupem agora, né? A gente estava com 6 meses, né? Pode ser que diminua. Um pouquinho menos, né? De 5 para 6 meses. Pode ser que diminua, mas não se preocupem. Mas não tem, não né? foi um diagnóstico assustador, a princípio. Não, na verdade foi porque assim, eu era professora na época e eu tinha uma aluna com hidrocefalia. Só que o dela era assim, era uma criança que morava num contexto, ela tava para adoção, né? Ela era, aí eu dava aula para crianças de abrigo, né? Então ela não foi tratada no período que tinha que tratar, então ela tinha assim a cabeça muito grande, aquilo era muito forte para mim, porque eu via toda a situação dela. Então quando ela falou hidrocefalia, eu já associei a minha aluna, né? Então aquilo foi um susto, porque é uma coisa interessante, isso conecta muito com as pessoas que passam ou passaram por aquilo que nós passamos. O diagnóstico é o momento mais difícil. Assim, imagino. Porque é o que fura a bolha da sua realidade. Né? Então você entra, na época, hoje tem toda uma abordagem. A condução médica também, a médica ficou nervosa, a gente estava... Não, ela falava assim, volta daqui 1 mês, depois a gente vê, não ela é nada, não tem luz, nada pra se preocupar. Saiu da sala e voltou, e o Theo estava comigo no colo dentro do lugar do exame. A gente fazia todos os exames juntos, Aí ela saiu assim, foi uma coisa incompleta, assim. Foi ela o primeiro não conseguiu, diagnóstico, emocionalmente falando. Ela largou a bomba, né? Ela gerou um caos, assim. A gente saiu de lá, daí fomos pro estacionamento, assustados, assim, em silêncio,
tínhamos que levar o Theo para a escola, ela ia trabalhar, eu ia viajar. Nossa. Só que daí mudou tudo, né? Exato. Eu liguei, falei, não vou mais, eu tenho que resolver uma situação. E fomos atrás do obstetra. Daí ela falou assim, procura o seu médico, ele vai te orientar melhor. Daí deixamos a gente o Theo na escola, foi atrás mas dele. 7 horas da manhã, você imagina? 7 Uau. da manhã. Gente. Que a gente sempre fala que ali a nossa vida mudou, assim. Mesmo que tenha sido uma informação que não foi bem conduzida na época, conduzida assim no sentido técnico e tal, né? Até dentro do processo, depois nós tivemos que judicializar, isso foi constatado também, né? A gente sai dali dizendo assim, opa, peraí, a gente espera que seja um erro de condução, então. Entendi. Aí nós fomos até o nosso obstetra, né, o médico dela, e ele foi um cara muito honesto, porque ele falou assim, olha, eu sou parteiro, assim, eu sou médico naquele modelo mais raiz, e está se discutindo sobre medicina fetal, ainda não tem, então eu queria que vocês também corressem. Ele falou assim, eu esperaria nascer para ver. Entendi. Né, tipo assim, também eu não posso fazer, lavou as mãos, né, tipo, eu não posso fazer nada agora, vamos esperar nascer para ver o que vai dar. Só que daí também é uma informação que a gente tudo não... muito vazio, tudo muito vago. Que a gente não aceita, né? Na época ainda é comum em alguns contextos, né? Mas aí nós fomos num outro médico, que era o pediatra, aí ele acalmou a gente. É o pediatra do Theo, que é assim, a gente fala, né? Hoje ele não vai mais um pediatra, mas é um... Ele foi uma pessoa muito médico querida, que mora no nosso coração. Médico da família. É ele que acalmou a gente no mesmo dia que nós fomos lá, ele atendeu, encaixou a gente. Aí ele falou, calma, vamos agora algumas etapas. E aí nesse percurso foram 5 médicos até chegarmos em São Paulo, por indicação e numa equipe médica devida, que é o Dr. Sérgio Cavalheiro e também o Dr. Moron, que foram assim anjos de Deus na nossa vida, até chegar ao diagnóstico. Imagina que isso foi num dia até chegar uma jornada. A gente não podia ainda falar para as pessoas, porque era muito incerto, né? A gente conversou com a nossa família, né? Assim, a gente não sabe, já tem um diagnóstico que é hidrocefalia, mas a gente vai atrás de mais informação, né? Mas eu lembro, assim, você fala da sensação, eu lembro, assim, que a sensação que a gente tem não aconteceu isso fisicamente, mas você levar uma marretada na cabeça, assim, né? Que você fica assim... Tordoada, não sabe pra onde vai. Então, essa sensação que eu tive deve ser parecida com isso, então. Essa pancada na cabeça mesmo, até você entrar... Para você foi diferente o sentimento? Dias de diagnóstico, assim, da procura adequada, você fica na expectativa, né? Então, hoje, o caminho, o trilho, até porque existe essa abordagem, essa especialidade da medicina fetal, que na época não tinha, né, tantos recursos. Assim, não tinha em Sorocaba, né? A gente via que Sorocaba era mais limitado na área da medicina, né? No caso fetal. Desse caso, né? Aí a gente chegou... Em São Paulo já era bem... Quando a gente chegou no Dr. Moron, no Dr. Sérgio, inicialmente, assim, foi quando, de fato, ele falou, peraí, vamos mudar a abordagem, os exames corretos são esses aqui, a gente vai fazer esse exame, nós vamos fazer esse exame, e um percurso. Aqui é só um sinal, não é um diagnóstico. Não é um diagnóstico. Tá. E a gente tinha passado, inclusive, por uma médica que foi bem cruel, assim, para nós, porque nós fomos nela e ela foi dizendo assim, olha, a criança vai a óbito, talvez até esteja num processo de a óbito. Não vai enxergar, não vai falar. E só tinha... Sensibilidade total. Nós fizemos poucos exames aí. Esse dia foi... Tanto que nós saímos, assim, Roberto, eu gosto de falar isso, né, amor? Porque a gente parava o carro na rua e chorava, né, amor? A gente parava no estacionamento do Extra lá e deixava o Theo na escola e a gente chorava, ficava chorando, sem falar, assim. Sim. E sem ainda permitindo entrar em contato com essa muito dor. Assustador. E porque o sofrimento, assim, essa questão de lidar com uma síndrome, um diagnóstico, ele despedaça aquilo que é idealizado. Sim, né? exato. Você imagina que isso vai acontecer longe, né? Ou com outra pessoa, com você. Mesmo sendo pastor, acompanhando as pessoas, você não imagina que vai acontecer com você, porque você sonha como foi o primeiro, tudo certinho, para Natal, enxoval. Na época não tinha chá revelação, mas lá, chá de bebê e tudo mais. Sim. E de repente isso desmorona, assim, né? Você começa a se ver num lugar
que você jamais imaginava estar, né? Ou passar por aquilo, né? Uma coisa muito forte, assim. E aí nós chegamos em São Paulo, fizemos o exame, tem uma experiência muito legal, porque nós fomos fazer um exame de ressonância magnética fetal, a Aline foi fazer, né, amor? Nós ganhamos uma pessoa, a gente precisava fazer esse exame, e era um valor muito alto. Assim, só fazer uma observação. A gente fala da igreja, né? Assim, não tem como não... até me emociono. De não relacionar a igreja nessa fase. Eu ia fazer essa pergunta agora. Porque a igreja é uma antes do Enzo e foi outra depois do Enzo. Então, assim, eles abraçaram... amor. Muito, muito. Então, eles abraçaram a gente de um jeito que em nenhum momento, assim, a gente se sentiu sozinho. A nossa família... Meus pais moravam em Londrina, quase 500, 600 quilômetros de distância. Então, eles não podiam estar ali presentes com a gente. Então, a gente ia para São Paulo fazer exame, a gente tinha que deixar o hotel com alguém. E aí, o pessoal da igreja se mobilizava. E, assim, foi muito... O apoio, a rede de apoio é o que Cristo fala sobre a igreja, de ser essa família. E a gente tem alguns milagres, assim, são vários milagres, assim, de gente que não sabia. Nós tínhamos que pagar esse exame, né, que era no plano não ia cobrir, e eu estava pregando numa igreja. Nisso tudo, então, assim, tinha o contexto da patologia, da descoberta, tinha o contexto judicial, porque o convênio não queria arcar, se negava, e a gente precisava fazer alguns exames específicos, e aí era sempre, a briga era judicial, então Deus foi levantando pessoas, assim, para abrindo portas, para ir instruindo. Deus foi gracioso. Aí quando a gente tinha pregado numa igreja, a igreja não sabia, estava pregando uma outra igreja, não era na nossa comunidade, e na época a nossa comunidade era bem pequenininha, bem pequenininha. Não era nem naquele prédio anterior, então? Estava começando no prédio anterior, era um grupo pequeno e tal. Aí eu preguei, uma pessoa, nós somos presbiterianos, mais formais, vocês sabem disso e tal. Uma pessoa me abordou no final e falou assim, olha, Deus colocou no meu coração de dar uma oferta, e de uma forma muito cuidadosa colocou o envelope no meu bolso, estava no terno, né, amor? E a pessoa assim que não tinha noção do que estava acontecendo, né, porque poucas pessoas estavam sabendo. Quando eu cheguei no carro, eu tirei, era exatamente o valor para pagar o exame lá em São Paulo, que era muito caro, assim, coisa altíssima, porque era difícil, só lá na beneficência fazia a ressonância magnética só com fetal. Um médico também, então foi tipo... Aí nós chegamos lá, a Aline precisou ficar horas dentro da máquina. A gente entrou, foi uma experiência pra gente, assim, muito, muito intensa. E durante todo aquele tempo que a gente ficou, a Aline ficou cantando, né? Eu não podia ficar lá do lado dela, então ela pediu para colocar uma cadeira para me ver, ele autorizou a entrar, porque era muito tempo, né? E a Aline ficou cantando, ainda que desafinadinha do jeito que ela é, né? Mas assim, né, amor, as músicas que a gente ficou buscando ali, essa paz mesmo que vem do Senhor. E aí, quando a gente sai de lá, e tudo isso com já o médico já acompanhando o Dr. Sérgio, falou, olha, a gente tem alguns parâmetros, algumas datas importantes, então esse exame é com caráter de urgência, vamos pegar o laudo, já vem para cá, porque havia a possibilidade... E eles se falavam entre eles, assim, né? Porque eles sabiam da situação, então... Nem com secretária, já pode, doutor, eles estão descendo aí no consultório, era um perto do outro. Assim, cuidado de Deus, porque, assim. Por exemplo, esse médico que foi o pessoal da igreja, é que se citar um nome aqui, tem tanta gente, né? Sim, muita gente não tem como. Mas o doutor Sérgio, ele pegou o telefone, ligou no outro médico, você vai atender ele agora, você vai fazer o exame amanhã, você vai fazer isso. Sim, as portas se abrindo. Foram assim, preciosos os médicos nessa condução. Aí nós fizemos o exame, descemos da Beneficência Portuguesa com laudo já, uma coisa que demora. Pegamos o laudo, fomos para o consultório. E eu lembro que a minha sogra, ela falou algo que virou um slogan para a gente, né? Porque a gente estava orando, muitas pessoas orando, muita gente orando. E minha sogra falou, olha, a gente vai abrir esse exame e a gente vai entender a direção de Deus. O que Deus vai mostrar para a gente e a gente vai enfrentar. E nós fomos, né, entramos no Dr. Sérgio, daí ele falou, olha, o Enzo é portador de uma síndrome raríssima, que é a síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. Depois eu fui descobrir, porque tipo, na internet, sabe quem que era esse médico austríaco, descobriu e tudo mais.
E ele falou uma informação que eu sempre gosto de dar destaque, porque é algo que ecoa muito nesse contexto. Ele falou, olha, o Enzo, ele tem uma síndrome de 1 para 1 milhão de habitantes, 1 para 100 mil partos. Aí a gente saiu de lá e a minha sogra falou, olha, então agora a cura é lutar. Essa é a frase que ela fala. Que é nosso slogan, né, amor? Assim, da minha sogra foi usada por Deus e falou assim, nós vamos lutar. Porque daí a gente sai com já uma condução, vamos no médico, acompanhamento. Chegou-se a pensar de operar o Enzo intrauterino, né, dentro da barriga da Aline. E aí foram etapas, aí plano que nega, tivemos que arrecadar. A gente tinha que lidar com essa situação da negativa do plano, né, dessa questão. Muita pressão emocional, né, de e todos os também lados. Toda essa questão, né, da gente, né, o casamento, família, o Theo bombando, porque ele tinha apenas um ano e pouquinho, sabe? Então, assim, exigia, né, também uma atenção nossa, então... E sem entender por que eu não sou mais o centro das atenções, porque mudou minha rotina, então era muitos sentimentos envolvidos. Tipo, de repente eu tô... depois de um tempo, claro, passou até a gente... fala brincando de uma certa situação. Uma vez as minhas cunhadas, e foi minha sogra, minhas cunhadas, foi todo mundo na escola buscar ele. Aí ele olhou assim pra todo mundo e falou assim, o que aconteceu com meu irmão? Então, assim, ele sempre relacionava, tipo assim, quando minha mãe e meu pai não estavam junto, é porque eles estão correndo com meu irmão e eu tô aqui, todo mundo veio me ver, ficar comigo. Então ele falou, o que aconteceu com meu irmão? Não foi nada, Theo, né? E realmente não tinha acontecido nada, mas é que ele acabou... Ele já absorvia essa tensão emocional também, né? E você pergunta, né, nessa época, tem tantas coisas assim que Deus foi colocando a mão e dirigindo a gente. A igreja, né, que foi um papel de acolhimento mesmo. Quando a gente volta e procura o plano de saúde e é negado, há uma mobilização na igreja, a gente consegue arrecadar R$62 mil em 25 dias para pagar. Deus. Imagina, feijoada, parmegiana. E naquela época ainda, naquela né? Época, que não tinha redes sociais, eram muito... E aqui alguns vão assistir, vão lembrar, eu quero... Não, era por telefone, vendia carnezinho, era de pessoa em pessoa. É o que a sogra falou, é a luta. E a gente via assim, eu lembro assim de um senhor me ligando 6 horas da manhã no celular, e ele falou assim, terminamos de martelar o bife, que era da parmegiana. A gente terminou de martelar o bife, então tipo assim, eles passaram a madrugada inteira martelando o bife para fazer a parmegiana. Nossa, então assim, foi muito... A gente recebeu assim de amigos da outra cidade, amigos de infância, adolescência, de igreja, todo mundo, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para poder pagar a parte que deveria ser paga antes do processo de judicialização, né? E aí Deus também conduz, porque nesse dia que eu vou até o plano de saúde e o plano nega, eu volto assim desolado, assim. Eu me lembro muito daquele filme do Will Smith lá, Em Busca da Felicidade, assim, andando. Eu tinha comprado uma bolsa que eu não tinha para levar os laudos, né, amor, lá e tal. Nossa, eu fiquei desolado. E eu tinha que fazer uma visita para uma pessoa da comunidade, que eu era pastor também, da igreja. Quando eu chego lá, e ele fala, o que você está sentindo? Você não tá... aconteceu isso. Eu falo, não, meu advogado vai te atender. Olha. E era o melhor advogado da cidade, que trataram e nos tratam, assim, de uma forma... Paulo e Roberto, assim, eles não cobram 1 centavo até hoje. Uau. E eles nos tratam, né, amor? Assim, que é muito nome, eu não posso citar aqui, mas eles entraram na luta com a gente, assim, né? Eles foram muito queridos. Eu acho que no caso deles eu preciso citar que é o Escanhoela Advogados, assim, porque essa luta eles incorporaram. Os Escanhoela, todos os advogados da época são vários. Aí uma equipe, se eu falar, são muitos advogados. Eles entraram assim... Abraçaram a causa mesmo. Abraçaram as liminares que saíram. História deles entrando, sabe? E lutando com a gente, ligando, saiu liminar e tal. E aquela corrida vibrando toda, mesmo, né? Porque a gente precisava... Depois que o Enzo nasce, a gente ainda precisou de outras cirurgias que o convênio não liberava. Então, todas as cirurgias que ele fez foi através de liminar. Então, a gente tinha que... Era sempre uma luta mesmo. Porque tava ali lutando pela vida e lutando para que ele pudesse ter o acesso oportunidade, ao que ele precisava ter, entendeu? Então não era uma opção. Não vou fazer cirurgia agora, vou fazer depois. Não, ele tinha que fazer no dia seguinte, tinha uma liminar de menos de 24 horas. Então tinha que correr. Deus foi assim com muita emoção, porque ele nasceu dia 25, a liminar saiu isso foi uma segunda-feira, 7h18 da manhã, dia 25.
E a liminar saiu dia 22 às 7 da noite. Olha, os detalhes. Depois dos 45 do segundo tempo. Depois ele teve uma segunda liminar, que foi uma cirurgia a mais grave que ele passou, da descompressão do tronco cerebral. E ele já estava assim, o médico falou, olha, precisa fazer cirurgia, o plano negou. E os advogados foram para cima, assim, e nós conseguimos a liminar sexta-feira, acho que 9 horas da noite. No sábado de manhã ele já estava... entrou na ambulância, eu e a Aline entramos com ele, já desfalecido, né, amor? Foi uma experiência, sair de um hospital para outro hospital. Porque no hospital que ele estava não tinha o aparelho que precisava fazer, então ele precisava ser transferido. E ele vai para a segunda cirurgia dele, assim, em cima. Então, os advogados também foram fundamentais para que até hoje a mulher que a gente tem, depois a gente vai falar pedaços, outra. Nós estamos acelerando aqui. Porque é muita coisa. É muita informação, bom, mas já te disse, Caio, tem que sair um livro. Precisa sair um livro. A gente vai falando e a gente vai lembrando, né, quantos detalhes. Hoje, nós estamos vindo para cá, a gente colocou as músicas que a gente ouvia. Né, quando a gente vinha para fazer os exames, E veio muitas coisas assim que a gente começa a lembrar e ver assim, o agir de Deus, a gratidão que a gente tem pelas pessoas. E naquele momento a fé de vocês em relação, a igreja se mobilizou, vocês tinham esse apoio, mas teve algum momento em que vocês pensaram na questão do milagre, de tipo, Deus vai fazer um milagre, ele vai ser curado, ou quando nascer, de repente vai acontecer alguma coisa, ou vocês já perceberam um milagre nessas coisas que vocês estão relatando? Eu falo isso porque o Paulo teve um problema de coluna há uns anos atrás, e ele teve que colocar uma prótese na coluna, ficou sem andar, foi gravíssimo o que ele teve. E na época eu ainda tinha aquela fé muito infantil, sabe? E eu assim, ai, porque Deus vai curar, porque Deus vai colocar esse... Qual que era o nome da protusão, né? Que a protusão tinha saído, tinha que entrar, alguma coisa assim. Mesmo, foi na coluna na C6, na C7 aqui. Né? E eu ficava com aquela fé infantil, assim, tipo assim, como que Deus fosse fazer aquilo que não precisasse da cirurgia, sabe? E aí Deus nos levou à cirurgia. E foi muito curioso, porque quando eu estava lá na sala... E era uma cirurgia muito delicada, que ele brinca, né? Fala, se o médico espirrasse, eu ficava paraplégico. Aliás, porque eu olhei pra cara do médico e falei, não espirra. Que ele sempre brincalhão. Eu falei, não. E então eu tava muito apreensiva no quarto enquanto ele foi pra cirurgia. E as enfermeiras falavam assim, olha, esse médico, porque é muito top, lá em Sorocaba e tal, ele nem desce pra avisar a família se deu certo ou se deu errado. E eu fiquei ali louvando também, e com meu coração aflito, e de repente o telefone toca. E aí, meu Deus, o telefone tocou, e aí a moça, pastora Roberta, aqui é a pastora Fernanda, que era da época que eu ministrava em algumas igrejas em Sorocaba, ela era enfermeira. Ela falou assim, eu tô aqui, o seu marido vai ser operado e eu tô aqui do lado. Sabe quando você fala, Senhor, eu tô de olho nele, viu? Qualquer coisa eu te aviso. Um milagre. Sinais da graça. Aí o médico terminou a cirurgia, Essa ele parte desceu. é mais legal. Ele entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, porque eu tinha a informação das enfermeiras, que ele só entra pra falar que deu errado. Quando ele entrou, meu coração assim, oh meu Deus, aí ele assim, olha, eu vim aqui só pra dizer que tá tudo bem com ele. Eu falei, Senhor. Então, cada cuidado que a gente vai vendo. Então, o que eu vi, Caio, ali? Que Deus não fez o milagre como eu imaginei que queria, que a minha fé deu um salto no sentido de maturidade espiritual e emocional, mas eu pude ver o milagre em vários aspectos. Depois, ele falando rapidamente, porque essa cirurgia, às vezes, as pessoas ficam 2, 3 meses sem falar, né, com a fala rouca, vai voltando aos poucos. Então, a gente foi vendo. Vocês tiveram isso ou em nenhum momento vocês esperaram esse milagre, como a gente fala dessa fé mais infantil? Teve algum abalo Teve algum na fé, momento, né? assim, que vocês questionaram a Deus, tal, por ser pastor, né? Ou sempre foi tranquilo, vocês sempre foram vendo mesmo essa gratidão, ou foi uma chavinha que virou no processo? A gente tem percepções diferentes, né? Porque a Aline, ela tem uma força muito ligada à prática, assim, ela reage, ela vai para cima mesmo dos problemas. Sempre eu falo que ela é forte e doce ao mesmo tempo, forte e leve, né? Eu entrei numa paranoia ali na época, porque assim, eu falava assim, Senhor, aquela pergunta, né? Por quê? Né? Por que com a gente? E é bacana você falar isso, porque um pastor fazendo perguntas, o que é humano, o que é natural. A gente até brinca, fala, quando chegar aí no céu, o Senhor guarda uns minutinhos, uns bons minutinhos pra gente conversar. Eu ainda tenho uma lista aqui de até domingo, respostas não encontradas. Eu preguei sobre o texto lá de Pedro, né? E eu falei assim, nós não andamos sobre as águas. O Senhor é que segurou as nossas mãos e nos fez andar com Ele sobre
a tempestade, né? Uma coisa que a gente trabalhou também na terapia, assim, a gente se modula. Ora, quando as crises vêm para mim, ela é um refúgio. E ora, quando, né, amor? Acho que nunca, graças a Deus, Não nunca ficou em deu nos crise dois juntos, né? Mas na época eu entrei numa questão dessa ansiedade. Eu me lembro de passar noites em claro, pesquisando, procurando saber por que, por exemplo, saber se havia uma outra possibilidade, o que era, o que tinha acontecido. E isso me colocou num quadro na época de questionamento mesmo, assim. E eu olhava muito assim, falava, Senhor, a Aline é tão boa, assim, ela tem um coração tão bom. Eu olhava os meus pais, que eram avós, assim, o meu sogro, a minha sogra, que sonhavam, né, em ser avós. Como se não merecesse eu falava passar por assim, essa mas dor. assim, e hoje eu olho e vejo que, na verdade, nossa família era preparada para isso, porque se a gente está aqui hoje, nosso casamento é saudável, Sim. e a gente não soltou as mãos, é porque os meus pais, a minha sogra e o meu sogro, né? Eu sou muito grato aos dois. Eles foram fundamentais, né? Eu lembro, eu entrei em colapso, assim, na época eu fiquei muito mal, embora eu tivesse que plantar igreja, trabalhar, filho pequeno. E meu pai chegou em casa, né, amor, com as latas de tinta nas mãos, né? E a gente, assim, a gente acordava, passava chorando, levantava, né, amor? Ficava chorando, passamos chorando. Era o luto, tava vivendo o o luto, né? O diagnóstico é muito difícil. Exatamente. E meu pai chegar em casa com latas de tinta e falar, vamos pintar o quarto dele. Uau. Né, assim, amor? Trazendo a esperança. Daí, pai, não tem clima. Não, ele é amado e esperado Não, como qualquer neto, né? E ele pintou. E é interessante porque o Enzo nasceu, ficou 1 ano e pouco no hospital e o quarto dele estava pintado, pronto, né? E pelo meu pai. Quando ele veio, até não ficou no mesmo quarto. Daí meu pai pegou e falou, então nós vamos pintar o outro quarto. Porque daí ele vem, né, com home care e a gente tem que adaptar toda a casa, né? E ele foi assim, meu pai, a minha mãe, né, o meu sogro, os 4 foram fundamentais. Toda a minha família, meus irmãos, os tios da Aline também que nos receberam, mas os nossos pais, assim, foram fundamentais na crise de fé. De dizer assim, vamos lá, tem que enfrentar, tem que enfrentar. Oramos por cura, a gente recebia, aqui vou falar, profecias de cura, Sim, a gente recebia pessoas... mensagens. Eu lembro da gente chegar, uma pessoa falar assim, eu vejo seu filho jogando bola, vejo seu filho vai ser tal coisa. A gente lidou muito com isso, até por sermos ligados à igreja, né? Sim. Tudo mais, a gente recebemos várias profecias, assim, de gente que... E não tem como não se apegar a isso também, né? Não, Você escuta mas isso, na você época, precisa de algo de já esperança. sabendo, Paulo, já sabendo, eu acho assim, a crise de fé não foi o fato de buscar a cura e a cura não veio. A crise foi falar para Deus por quê. Eu acho que a minha crise foi essa. Não sei. Ou talvez porque a minha família. Para mim foi um choque, assim. Eu até brinco, né? Se eu pudesse encontrar comigo mesmo, assim, eu falo assim, ó, vai passar, né? Vocês vão enfrentar. Na época, o meu medo era não passar. Falei, meu Deus, como nós vamos passar por isso? Como pastor, você não teve conflito em relação à comunidade, porque algumas pessoas têm essa questão de, como isso na minha vida, como que se isso fosse... diminuir um pouco... Um castigo, alguma coisa assim. Ou diminuir um pouco a fé das pessoas, sabe? Nesse aspecto, porque às vezes traz essa confusão, como que se na vida do pastor tem que ser tudo tem que funcionar. É interessante, assim, vou falar dessa experiência, depois eu queria que a Aline você falasse o que eu falei e você... Fala primeiro, aqui na terapia... Quando a gente sabe, de fato, o que como que seria cirurgias, o diagnóstico é esse. O panorama é esse. O plano médico é esse aqui. A condução médica, né? É essa. A gente procura a igreja, eu prego no domingo, meu pai me acompanha, nós estamos na igreja. Termina o culto lá no Projeto Morumbi, que antes era chamado de Projeto Morumbi. Eu chamo a liderança na salinha e falo, olha, orientado pelos meus mentores, pastores, nós vamos nos afastar para cuidar disso, está acontecendo isso, tal. E a gente entende que é o momento de fazer uma pausa no ministério. Essa era a condução. E eles falaram não.
Não, pastor, se a gente fechar a porta da igreja, mas a gente pode fechar, mas nós vamos continuar. Vamos continuar junto. E assim, eu me lembro de todos que estavam ali, né, amor? Pediram pra gente se ajoelhar, oraram e passaram com a gente. Levaram almoço pra gente na UTI, buscaram. Igreja sendo igreja. Passaram Natal, Ano Novo. No estacionamento, assim. Com a gente em quarto de hospital, sabe? Eles estão na igreja com a gente até hoje, assim. Foi, assim, uma demonstração muito, muito, muito importante. Amor, a igreja parou, porque para tudo, você imagina, né? Atividade. É porque assim, ele fala parou porque a gente precisou. Ele nasceu em São Paulo, né? Então a gente morando em Sorocaba, a gente precisou ficar um período em São Paulo, né? Então a gente não dava, né, pra fazer as duas coisas, né? Não tinha como. Então a gente ficou 6 meses ia buscar a gente. Eu buscava, cara, eu posso te buscar, tudo bem você pregar domingo? Vinha, senão alguém do grupo pregava. Mas parou assim, não avançou. Foi uma época, se a gente pegar 2 anos, talvez a gente não tenha recebido ninguém. A igreja ficou... Mas acho que era esse tempo mesmo. Foi um fundamento. Mas a gente foi banhado, assim, por esse amor, esse amor e tal. E se tornou uma característica. Muitas pessoas estão na nossa igreja hoje fruto do testemunho dessa época, né, amor? Sim. Muitas. E eu sou um. Muitas famílias. Eu sou um, porque eu assisti, isso aqui eu não falei, né? Muitas pessoas. Para você ver o que ele vai falar, só um minutinho. Não estava com você naquela época, mas para você ver o que vocês viveram naquela época, continua dando fruto, que é o que o Paulo vai contar agora. Então, para vocês verem. Mesmo quem não acompanhou hoje, eu sei que você vai falar. Elas leem o nosso personagem. A gente lê. Passou tudo, a gente sabe que foi pela nossa filha, pela Lavínia que levou lá, tudo, mas aí eu olhei, né, fui assistir a pregação do Caio, já tinha gostado, eu falei, dei uma olhada. Na hora que o Caio contou, que eu vi a história, que eu soube a história, eu falei, não tem como. Ele é de verdade, ele é humano. Ele é de verdade, eu falei, ele tem muito, mas muito para ensinar. Muito. Eu falei, é aqui mesmo que eu fico. Então essa foi a decisão de eu ter ficado na Ramp. Foi a história do Enzo. Essa foi a história do Enzo. Então olha quantos frutos, né? De alguém que estava ferido com a igreja, de alguém que não queria saber de igreja, então uma reconciliação com a igreja, não com Deus, ele tinha a vida dele com Deus, mas não com a comunidade, que faz diferença na nossa vida. Não interfere na salvação, mas que faz muita diferença na nossa vida, na nossa conduta, nesses apoios que vocês tiveram. E ele estava fechado para isso. Então vamos dizer que a reconciliação dele com a igreja é fruto do Enzo. Olha isso, olha quantas histórias e tantos propósitos que a gente não entende lá para frente, nem mesmo quando a gente está vivendo, como vocês disseram, quantos frutos naquela época, mas quantos frutos agora que vocês nem imaginavam, né? Eu fico feliz porque o Enzo, ele move pessoas, né? É uma coisa que é impressionante, assim, e a maneira que Deus usa a vida dele, né? Sim. E não só pra gente, né? Eu preciso inserir aqui para não me esquecer dos profissionais que a gente tem. Vocês hoje têm um apoio, uma rede de apoios. A doutora Sueli Samarra, que é fundamental, né, amor? Ela é a nossa médica do Enzo, todos esses anos. Ela nos conduz em segurança, assim, ela é quase como uma pastora. Eu preciso destacar aqui a equipe, né? Nós temos, por exemplo, um fisioterapeuta que atende o Enzo desde que ele chegou em casa, o Jonas, a doutora Sueli, as auxiliares de enfermagem, que passaram por esse período todo, né? Eu também não posso citar uma, senão as outras vão ficar com ciúmes. Mas que amam o nosso filho, e ele ama cada um desses profissionais, assim. Então, a gente é grato a Deus porque ele conecta pessoas de uma forma, né, amor? Assim, ele cativa, vocês viram. A gente viu, nossa, eu saí, cheguei em casa e falei para as meninas, ai, o Enzo é lindo, ele é muito fofo, e o jeito dele, a gente sente, sabe? A gente sente mesmo, assim, sabe? A emoção dele também, a humanidade dele. Ele é bem expressivo, assim, então o pessoal até fala assim, ele não fala, só ele não fala. Ele fala de outras formas. Mas ele se comunica, eu acho que se ele falasse, a gente ia estar frito, né? Porque sem falar,
ele já consegue expressar tudo, né? Imagine falando, né? Então, assim, ele se comunica de um jeito que a gente consegue entender. Fazer essa leitura. Essa leitura e é demais. E o detalhe, é 16 anos, né? Conta fazer um 17 agora em agosto. Conta um pouquinho sobre aquela coisa de um dia de cada vez. Acho que é mais ou menos isso, né? Como que foi essa fala que vocês receberam, que parece que ele não teria muitos anos de vida, e como que foi isso? E como que tem sido para vocês? Vocês têm até uma plaquinha que no aniversário dele vocês. Conta um pouquinho para nós como é isso. Eu já falei bastante. Quando a gente fica sabendo do diagnóstico, né, do diagnóstico fechado, né, então ele tem essa síndrome, né, olha, então vocês vão se organizar, preparem a família, porque são 15 dias de vida. Olha. Então, quando a gente fala que a gente conseguiu arrecadar esse valor, é porque a gente precisava pagar o hospital, porque a gente não tinha liminar, para 15 dias. Né? Então, a gente se planejou para 15 dias. E aí, foi lá o 14º dia, chega o 15º dia, eu não vou lembrar exatamente se o Enzo estava na ala boa ou na ala ruim da UTI, né? Porque tinha 2 corredores. Mas aí a gente chega para o médico e pergunta, bom, hoje é o 15º dia. Né? A gente dormia com o celular do lado, aquela expectativa, Nós tipo, fomos até lá, né? Se vai acontecer, se não vai, o que é? Porque é tudo, né, uma descoberta. É uma descoberta ruim, né? Mas é uma experiência ruim, mas era o 15º dia, né? Aí ele falou assim, olha, então agora é um dia de cada vez. Olha. Então, a gente, assim, não conseguia até agora encontrar em bibliografia, que a gente tenta pesquisar. Um caso como dele. Caso com a idade que ele tem, dentro do perfil, né? Porque, assim, o Enzo, ele apresenta... Tem crianças com a mesma síndrome? Tem. Que andam, que falam, que vão na escola, que não tem o grau de comprometimento que ele tem. Então, até então, eu não consegui encontrar alguma família que tenha a mesma síndrome, com o mesmo grau de comprometimento, que a criança esteja viva. Né? Então ele é um milagre a cada dia. E a única informação, assim, que eu vou falar, mas pode ser que soe ruim, mas eu já aprendi que não. O médico fala, né, amor? Ele fala assim, agora é um dia de cada vez. Mas ele é uma criança que vai embora antes dos pais. Então, foi isso que ele falou. E, assim, lógico, é um choque, porque você, né, na ordem cronológica das coisas, isso não acontece, né? Não Ninguém é normal, tá preparado, né? A gente não tá. Mas aquilo me trouxe uma paz tão grande, porque eu falei, puxa, é o privilégio que eu vou ter de cuidar dele do começo ao fim, né? Então, assim, os meus outros filhos vão criar asa, vão voar, vão ter a família deles, e eu não. O Enzo não, mas eu vou poder cuidar dele do início ao fim. Então, é um privilégio, né? Eu entendo isso como um privilégio que Deus me dá de estar ali, né? Do começo de viver cada dia, de viver esse dia. Dia de cada vez então, e aprender. Assim, me trouxe uma paz, assim, nesse sentido, né? De que se ele for embora antes de nós, né? Então a gente vai ter essa oportunidade e privilégio de poder cuidar dele até o fim. A gente conta daí os dias, né? Sim, vocês têm a plaquinha, que no aniversário dele tira a fotinha. A gente conta os dias. No último aniversário tava com quantos dias? Já tem um contador aqui. Já tem aí. Sim, mais de 5.000, né? Olha, acho que para quem falou não vai passar de 15 dias, então Daí a gente ia nessa expectativa. Depois passou de 15 dias, aí a gente ia... Assim, tendo, né, os parâmetros, mas depois de uma certa idade já não tinha mais referência. Então, aí a gente parou de se preocupar com isso, sabe? Esse é um desafio que, inclusive, a gente foi para a terapia. Isso, seria legal vocês trazerem isso agora do casamento, de como foi esse impacto no casamento, porque obviamente que a gente sabe que uma criança dessa demanda, e assim, hoje vocês têm essa estrutura, essa equipe, mas nem sempre foi assim, vocês tiveram aquelas dificuldades de ter que ir para o hospital, de fazer cirurgia, você tá sempre contando, né, Caio, nas pregações, né, o diagnóstico, de abrir, então teve esse período, como que foi para vocês como casal, ter que de repente se anular, e quando você até conta também, quando um dia você foi sair, o seu pai chegou lá e falou para vocês saírem, aquele sentimento de culpa, acho que é legal falar isso, porque muitos casais vivem, às vezes, essa realidade de ter uma criança com deficiência ou alguma coisa, que se doa completamente, mas que esquece de vocês como
um organismo, que é o casamento. E que quanto mais fortalecido vocês estiverem, melhor vai ser para ele. Vou falar uma coisa só que eu acho que vai permear a conversa. Desde o começo, assim, tem coisas que eu penso, que eu falo para mim, e que a gente fez um combinado. Que o que eu pensasse sobre o Enzo, sobre a nossa família, ou sobre os nossos filhos, eu poderia falar para ele sem julgamento, assim. E ele ia me ouvir sem julgamento. E a mesma forma dele para mim. Então, tem coisas que, assim, não posso falar... abrir para uma amiga, ou para uma cunhada, para minha mãe. Então, assim, tem coisas que a gente tá ali, que só a gente pensa. E aí você precisa falar, né? Então, eu falei, vamos combinar. Eu falo tudo que eu penso, você fala tudo que você pensa. Você não me julga, eu não te julgo. Você só me ouve, eu te ouço. Então, eu acho que isso ajudou muito. Bacana, olha, uma dica boa para os casais. Foi assim, né, amor, um combinado que deu super certo, porque... É um lugar de acolhimento mesmo, eu não tenho medo de falar sem pra ele. julgamento. Quantas vezes, por exemplo, você fala assim, quantas vezes eu entreguei? Eu falei, Deus, leva. Sim, porque existe o cansaço físico também. Tudo isso, eu não aguento mais. Então, assim, isso é humanidade. Isso é aí humanidade. a gente, por outra pessoa, pode ser que eu seja julgada, entendeu? Mas assim, eu sei que eu encontro nele esse espaço para ser eu, para eu falar o que eu penso e sem julgamento, ou sem ter que ter um retorno, entendeu? Só um abraço e tá tudo bem, vai vamos passar. Você sabe que eu aprendi uma coisa na vida, Aline, e eu tô até trazendo isso para agora. Só julga quem não passa. Exato. Em tudo, seja no financeiro, uma pessoa que olha, não sei o que. Ele não passa, então a gente julga porque não passa, não sabe. Isso é verdade. Eu acho que a terapia ajudou muito a gente, até nós passamos por alguns terapeutas por causa até do processo. Fomos para terapia por causa do Theo, porque o Theo era pequenininho, e como que nós lidaríamos com ele. Exato. E foi a Adriana que nos atendeu, né? Que inclusive hoje é do Hub também, fruto do Enzo também, da nossa igreja. E depois com ela fomos passando por outros profissionais que nos atendem até hoje. Na terapia, você valida o que o outro pensa e o outro sente sem discurso religioso, sem você, por exemplo, ter esses chavões, que é o que você mais lida. Os versículos decorados, chavões, e textos fora de contexto. E na terapia a gente começou a acolher o outro, e isso fortaleceu muito a gente. Que bacana. Nós passamos por processos desgastantes. Sim. Por exemplo, no início, quando o Enzo nasce, a gente achava que só eu e ela, nós dois, saberíamos cuidar dele. Só que a gente não imaginava, porque como eram 15 dias, a gente não queria sair de perto. Sim. Então a gente estava ali intensamente. E isso foi levando a gente a um quadro de exaustão mesmo. Sim, com certeza. Porque ela ficava 12 horas, eu ficava 12 horas. Daí eu saía... Tinha o Theo. Porque eu chegava em casa, o Theo com a bolinha embaixo do braço, vamos jogar bola. Sim. E a mesma coisa ela e né, minha sogra, meu sogro ajudando bastante, com o Theo, os amigos da igreja também, alguns queridos. E ali a gente foi levado à exaustão. E nessa exaustão você perde contato, perde tudo. E passa por troca de plantão, né? Você fala troca de plantão, você se vê na troca de plantão. E essa experiência com o meu pai foi que a gente fez um combinado, alguns combinados não deu certo. A minha esposa, a Vini, falou assim, só eu e você, ok, só eu e você. Só que vai levando, você imagina, né? Porque o Enzo, ele fez e faz diversas paradas respiratórias. Então a gente já teve a sensação de chegar no hospital e ver aquela correria de falar, é o Enzo que tá parando a UTI. Nossa. Várias vezes, né? Ou de pegarem a gente e tirarem a gente para uma salinha. Passamos por várias experiências como essa, né, amor? Então a gente não queria sair do hospital, com medo de que acontecesse alguma coisa. E lidar com essa questão da morte iminente, né? Tratamos isso na terapia também. E a gente percebeu essa exaustão quando você também começa a se esquecer também de você, cansaço e tal. E na UTI você começa a ter contato com outras famílias e vendo também o cansaço e tal. Meu pai chega lá num dia sem me falar, né? Sem falar para a Aline também, encontro com meu pai na entrada da UTI. E ele fala assim para mim, fala assim, eu vim ficar com meu neto e tal. Eu falei, não, pai, a gente vai trocar, eu vou dormir aqui. Ele falou, não, você não tá entendendo, eu vou ficar.
Daí a Aline sai, né, amor, da UTI brava, olha, me fulminando com o olhar, assim. Porque você não queria. Senão eu se combinado. E meu pai fala, não, vocês vão embora. Vocês vão dormir. Aquilo abriu uma porta para minha sogra, para minha mãe. Minha mãe não andava de metrô, saía de ônibus de Biúna para andar, para que as pessoas entrassem e nos ajudassem. Eu acho que ali foi fundamental para a gente não adoecer, né, amor? Sim. Porque a gente estava se esquecendo da gente, de cansaço, exaustão e tudo mais. E aí, convivendo com outras famílias, eu preciso falar isso porque é muito importante. Os homens abandonam a luta. Isso. É muito comum. Isso fica como estigma para a mulher. Então, nas nossas redes de relacionamento, né, amor? Eu diria que 90%, lá, 80%, 90% são apenas de mulheres. Sim. E os homens, eles vão querer ter outros filhos, outros casamentos, se afastam e deixam aquilo como um estigma, uma luta, uma missão, né? Só dela. Mulher. E a gente tratou isso no início, foi um bate, ela falou, você não vai soltar minha mão. Eu falei, não, não vou soltar sua mão. A gente vai junto e, de fato, estamos aqui sem soltar as mãos, né, amor? Passamos dias difíceis, cansaço e tudo mais. E a gente chegou até aqui justamente, eu brinco, por causa de algumas cordas. Família, Deus, claro que é fundamental, mas a terapia também ajudou. Trouxe leveza. Senão a gente chegaria aqui, eu acho que amargo, ferido, machucado. Jogando responsabilidades, porque quando a gente tá cansado, só eu que faço isso. Trabalhando com a culpa. E a gente é muito parceiro, assim. Isso é que é legal. Na condução, na forma. Nas decisões. É difícil você ter, por exemplo, em casa, profissionais, não é só uma pessoa, são algumas pessoas. Tem dia que chegam a passar 10, uma vez chegou a passar 15 pessoas no mesmo dia. Olha. Então, assim, como que são os combinados, né? A gente sai para tomar um café toda terça, tem um cafezinho nosso de rotina, que também é fruto da terapia, né, amor? A gente se permite a ter esses espaços. Viaja sozinho, né? Só nós dois. Lógico que sempre num contexto. O Enzo tá bem, uma rede de apoio, né? estão bem, a gente não... Eles estão com alguém da família, né? Um suporte. Então, a gente se permite a fazer Aprenderam isso, né? No começo deu um pouco de culpa, ficava aquele sentimento meio praia. Constrangedor. Acho que vocês falaram de uma situação. Da praia foi... Bom, a gente tem o terceiro filho também, né? Veio tem que o citar Luca, o Luca. Veio o Luca, né, gente? O Luca vem, então, quando o Enzo tá com 2 anos, mais ou menos, eu engravido do Luca. Mas aí... Depois, a gente vai entrar depois nesses detalhes, mas eu vou contar dessa questão da culpa, né? Ele já estava com 1 ano e meio, quase 2 anos, o Luca, e a gente não tinha levado eles na praia ainda, né? Por conta desse contexto. Vamos na praia. E minha cunhada tinha uma casa na praia. Eu falei, não, essa semana tá liberado, podem ir. E aí, não vou, vai você com os meninos, eu fico aqui e tal. Aí chega a doutora Sueli e fala assim, vocês vão na praia. Os meninos, o universo deles não é aqui. Aqui é o cantinho do Enzo, o mundinho dele é esse aqui. O Enzo não vai ficar feliz na praia. Os meninos vão. Vocês vão pra praia. E aí foi tipo uma ordem médica, uma prescrição médica, né? Tipo, vão na praia, o Enzo tá bem, tá tudo bem. E a psicóloga tinha ensinado pra gente que a gente deveria, mesmo não tendo, assim, uma resposta verbal do Enzo, a gente tinha que falar pra ele, olha, nós vamos na praia com seus irmãos. Se você não passar bem, se você tiver febre, alguma coisa, é a vovó que vai cuidar de você, a doutora, assim. Então, a gente foi falando isso pra ele, e ele é só assim, né? Com aquele olhar... Acho que entendendo, né? O inconsciente entende. Mas ele desobedeceu, porque daí a gente saiu... Que chamar atenção. Chegou no Rodanel, a minha sogra liga e falou assim, o Enzo tá com febre. Aí já dá aquela balançada, né? Aí eu falei, liga pra doutora Sueli, né? Daí a gente ligou pra ela. Ela falou, não, tô indo lá agora. Daí ela foi, rodou o Enzo de ponta cabeça. Falei assim, o Enzo não tem nada. Olha, era emocional, pode ir, olha pode isso. Pode ir. Aí eu já conversei com ele, pode ir. Aí a gente conseguiu, assim, eu acho que essa foi uma viradinha de chave. Legal, assim, da gente conseguir, né, falar, porque a gente, né, até
pensar, parece que não... Você não bate martelo, né? Daí quando você fala... A sensação que você tá abandonando, né? Então, é isso. Eu falei assim, vou levar na praia, meus 2 filhos, o outro vai ficar aqui. Mas aí quando ela falou, não, Aline, esse aqui, ele é feliz aqui. Tá certo, é verdade. Né? Então, e os outros precisam voar, precisam conhecer eles o também mundo, tinham, né? Então a gente... Tinham que ter essa E experiência. aí ela me ensinou a fazer essa... E até hoje, né, amor? A gente é bem tranquilo, assim, com essas divisões, assim, com os filhos, né? As necessidades de cada um. E vendo cada um como indivíduo. No início, a gente tinha muito receio, se acontecesse alguma coisa com ele, nós não estivéssemos presentes. Porque, graças a Deus, as emergências que deram, nós estávamos lá para manipulá-lo, às vezes tomar frente, socorrê-lo, né, querido? Só que daí na terapia também a gente vai vendo que nós fizemos muitas coisas e ele já recebeu, e também quem está ao lado dele são pessoas que amam ele. Sim. E que ele também ama. Sim. Então hoje a gente já não tem mais esse sentimento que a gente tinha assim, por exemplo, nós estamos aqui a 1 hora de Sorocaba. Se acontecer alguma coisa, quem está lá vai fazer como vocês. Vai fazer muito bem, ama, cuida bem, faz os mimundeiros, agrado dele. A minha família está perto, a minha sobrinha que está lá de plantão, tipo, todos eles farão o melhor como se nós estivéssemos lá. Então isso no processo terapêutico ajudou muito a gente. Aprender. Porque... E é legal porque existe vida. Existe vida, que nem até mesmo a maior dor que um pai e uma mãe pode ter. Eu entrevistei recentemente uma amiga que perdeu uma filha, mas existe vida. Existe vida após o luto, existe vida, né, após a deficiência. Então, encontrar essa vida dentro desse contexto também é importante, porque senão morre todo mundo. Senão morreria vocês como casal, morreria os meninos, né, o Theo, também o Luca, e aí não seria justo com eles também, né? Então, é bacana vocês falarem isso. Não é fácil. Não é fácil, você tem, né, amor? Tem os seus desafios, né? Não, eu sempre falo assim que tem motivos para doer. Sim. Mas não tem motivos para paralisar. Exato, perfeito. Que a gente fala, né? Perfeito. E como vocês enxergam Deus hoje nessa história? Hoje. Eu enxergo Deus no sorriso do Enzo. Ai, que lindo. Ele é feliz, né? Tem um profissional que atende ele, fala sempre assim, que ele está vivo porque ele se sente amado. Olha. E isso pra gente é um motivo de alegria, assim, saber, né? Porque o que ele proporciona, né? É uma luta, um desafio, ainda continua. Os um milagre diário. Custos, custo altíssimo, tem a luta, né, com ele. Passamos aí algumas montanhas russas, gigante, né? Mas como eu enxergo Deus, eu falo o seguinte, Paulo, que o sofrimento me fez andar descalço. Eu acho que é uma sensibilidade, assim, né? Diferente diante da dor, do sofrimento, da luta. E eu enxergo Deus na família, nas pessoas que se revelaram, né? A Aline fala muito sobre isso, que Deus se revela através das pessoas, né? E Deus se revelou na nossa vida através de muitas e muitas pessoas. Assim, a gente poderia gravar vários episódios de casos, assim, e não só de ajudas financeiras, como eu falei aquela, mas ajuda, assim, de oração, de contato, de presença, de abraço, de cuidado, de afeto, de suporte, né, amor? De várias e várias coisas que a gente recebeu e recebe como expressão do cuidado de Deus, assim. O Enzo proporcionou isso pra gente, assim, essa rede de cuidado que Deus proporciona na nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe. E um outro fruto, sabe, que eu vejo, assim, do Enzo na Hub mesmo, no corpo, na comunidade, é que talvez por vocês terem vivido uma experiência de aceitar o diferente, de aprender a amar o diferente, a gente vê isso na comunidade. Porque a religião, infelizmente, ela tem muito a questão da exclusão. Se você não segue
a regra, se você não se veste de tal forma, se você não entra no padrão. Isso que eu falei, que a igreja é uma antes do Enzo e depois. Ela é uma igreja solidária. Exato. Ela é uma igreja que acolhedora, aberta, exato, né, para as pessoas, assim, dentro sempre dos princípios, sempre respeitando, mas a gente sente. A gente tem muitas crianças esse lugar. Atípicas, né? Isso, então, assim, exato. você vê famílias, até temos uma família que a gente tem na comunidade por causa desse contato, né, de irmos ao hospital, conectar com famílias, né? A gente tem aqui uma família especial que a gente passou juntos, né, e outras também que se aproximaram. Sim. Né? É uma conexão. Sim. E até quem é um pouco diferente do formato se sente ali amado e aceito, porque vocês têm essa marca registrada. E eu acredito que isso foi pela vivência e experiência de vocês. Tem um outro ponto, assim, que a gente é um tema atual mais recente da terapia e das nossas conversas. Assim, ao mesmo tempo que o sofrimento ele humaniza, ele também pode dessensibilizar. Você achar que a sua dor ela é maior do que os outros e você não ter essa percepção. Então, uma das coisas que a gente aprende, dificilmente a gente chega numa situação e fala assim, por exemplo, o Enzo teve febre, passou mal à noite. A gente não cria uma narrativa de que o Enzo é um peso e um problema pra gente. Sim. Embora seja muito difícil, e às vezes chega numa reunião, por exemplo, na igreja, no trabalho, e acontece certas coisas, você chega a pensar assim, essa pessoa, essa situação, não imagina o que a gente passou essa madrugada. Exatamente. Eu vou colocar e falo, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, a gente combina, assim, dificilmente você vai ver a gente justificando um atraso, uma fala, se vitimizando de alguma ele forma, como uma pauta de vida, como um peso, de maturidade. Ou até às vezes assim, por exemplo, se alguém fala assim, a gente acontece, você está conversando, atendendo alguém no café, a pessoa está reclamando, eu poderia falar assim, meu amigo, você sabe o que é você reanimar um filho? Tipo, se parar o cara, a gente não faz isso. Não fazemos isso. A gente entra no carro, a gente até faz um comentário, alguma situação assim, mas com amor. Mas sempre... E a gente se policia muito para isso, né, amor? Muito, muito. Assim, para não ter também a gente esse sentimento também até de um certo orgulho, né? De tipo de assim... que a gente é mais forte. Exatamente. Tipo assim, você tá reclamando disso? Pelo amor de Deus, tanto você não sabe de nada, né? A Aline tem uma coisa que eu gosto muito, que o pessoal chega sempre pra ela e fala, nossa, como você é forte e tal, e não sei o quê. E ela fala assim, como que você aguenta fazer isso tal? E a Aline sempre fala, você acorda de noite para dar remédio pro seu filho quando ele tá com febre? A pessoa fala, sim, então você faria o que eu faço. Exatamente. Então, porque a força vem do Senhor. A quando força você fala de milagre, né? Da espera do milagre que a gente estava falando, falei, Deus, se sair da minha barriga e não tiver nada, eu vou louvar o Senhor. Tá tudo certo. Se ele sair e ele tiver tudo que eles estão falando que ele vai ter, eu vou louvar o Senhor e o Senhor vai me capacitar. Porque sozinha eu não vou conseguir. Exato. Então, assim, eu me vejo assim, não me via capacitada. E ainda sei que eu tenho muita coisa para aprender. Mas eu sou especialista em Enzo, sabe? Então, Deus me chamou e me capacitou para isso. Então, E a gente vê nele esse resultado. Isso. Então, Aline, eu queria parabenizar vocês, né, pela vulnerabilidade, por abrir. Eu sei que tem tantas mais histórias. Não sai daí que ainda tem um jogo rápido, bate-bola aqui rapidinho, aquelas perguntinhas. Com certeza, talvez teremos uma outra oportunidade para a gente estender um pouquinho mais. Mas, assim, a gente vê isso na casa de vocês. A gente vê esse amor. A gente sente esse amor. E eu acho que o que a igreja precisa hoje é desse amor. Porque Cristo veio para revelar, olha, peraí, vocês não estão entendendo muito como que é o meu pai. Meu pai não é esse Deus que está sempre com o cajado na mão, pronto, porque a gente via muito esse Deus do Velho Testamento. E Cristo vem para mostrar o que é essa graça, o que é esse amor, o que é essa extensão. Então, vocês... Para mim, eu me emociono, porque quando eu vejo ali tudo que acontece na Hub, sabe? A primeira vez que você foi batizar uma criança e você falando ali sobre a responsabilidade dos pais. Então, cada detalhe ali da Hub, sabe? Me aponta a graça de Deus, porque eu que vivi num contexto muito religioso, sempre muito pesado, onde parece que a gente sempre tem que alcançar o inatingível. Ali é como se eu falasse, eu sou filha.
eu sou filha e a graça me alcançou. Então, obrigada por vocês não desistirem do chamado, obrigada por vocês não desistirem um do outro, obrigada por vocês não terem desistido das suas famílias, porque a gente vê, né, como um todo, quanto isso através do Theo, Luca, né? Um beijo pro Luca, lindo. Ele veio para trazer cura, como você fala, aquele diagnóstico que o exame que se abria aqui, né? Eu falo sempre assim, o Theo, ele trouxe força porque você tinha que sair, tinha que brincar. Ele foi a alegria, ele te puxava para a vida, né? Para a vida. É essa alegria, ele é o barulho, ele é o movimento, ele é um beijo pro Theo também, para não ficar com ciúme. E ele fala que ele sabe amar mais do que eu, assim, ele tem uma capacidade de amar. Tem uma música que eu ouço que fala que Deus que não cansa de amar. Eu falo que essa canção é um testemunho do Theo. O Theo não cansa de amar. E o Luca, na outra ponta, eu acho que ele trouxe leveza porque ele nos deu a oportunidade de passar em todos os médicos e ouvir boas notícias. Olha. Isso não tira a importância do Enzo. Sim, claro. Ele veio aos 48. Mas o equilíbrio. Ele trouxe uma leveza, porque essa é uma experiência pontual de irmos nesse médico que só atende crianças especiais, deficientes, né? Com síndromes e tudo mais. E a gente terminar o exame e ele acender a luz e ele tá chorando. E ele fala assim, Deus nunca me deu a oportunidade de dar boas notícias para quem eu só dei más notícias. Nossa, que forte. Aí ele fala assim, vão embora. Vão embora, tem o Luca em Sorocaba. Então o Luca trouxe isso pra gente. Eu falo para ele que ele é a nossa alegria, né? Ele trouxe esse resgate das boas notícias. Das boas notícias. Claro que uma disposição foi que nós fizemos todos os exames genéticos, então, como não era recessivo, a gente também não se assustou com a terceira gravidez, porque a gente sabia, na verdade não sabia, né? Porque deu inconclusivo também a pesquisa genética. Essa é uma outra conversa. É um mistério. 2, deu inconclusivo. E a gente tem essa oportunidade de viver na graça, né? Eu repito isso em casa sempre como um refrão. Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito. E nós temos o privilégio de servirmos, né, amor? Esse Deus que é perfeito. Que lindo. Muito obrigada mesmo. Vamos lá para a gente fazer uma troca rapidinho aqui. A regra é o seguinte, eu falo uma palavra, você respira e já responde, sem pensar muito, tá? Para cada um, né? Para cada um. Diferente, vamos ver. Se essa história fosse o capítulo de um livro, qual seria o nome, Aline? Um dia de cada vez. Caio, pode repetir a resposta, não tem problema. Se for igual... Por que não eu? Uau. Nomes de livros, hein? A gente já Nomes de livros, hein? Por favor. Medo. Ai, amor, responde você primeiro, eu vou pensar. Meu medo é ficar sem ela. Ai, ó, pronto, rápido, rápido, o que vier na mente. Ai. Quando você pensa em medo, Gente, que palavra que vem? Ou até mesmo não vem. É que é jogo rápido, uma assim, palavra. que eu acho que em uma palavra, às vezes, não dá pra... Medo de ficar sozinha. Tá. Esperança. Esperança é a... Gente do céu! Não consegue pensar rápido. Normal. A esperança, Normal. para mim, Esperança. uma das coisas que eu gosto muito é ver os meus filhos dando continuidade àquilo que a gente ama e eles amam também. Assim. Então, quando eu vejo eles fazendo isso porque são discípulos de Jesus, eu acho que essa é a promessa dessa fé contínua, né? Esperança é isso, né? E esperança também é saber que no dia que a grande tempestade chegar, eu faço isso alusivo ao livro La Cabana, a gente não vai estar sozinho. Sim. Sim, e é legal assim você ter falado dos meninos, porque eu conheço os meninos ali também, estou sempre com eles e eu lembro que você falou uma frase uma vez e sim, eu vejo Jesus neles. Eu vejo Jesus neles. Eu sei que é uma coisa que você tem muito aí falar. Filho, né, vocês têm isso entre vocês e eu vejo. Em você, em todos ali. Mas eu vejo neles. E esse é o ponto que eu queria deixar. Muito bom, é verdade. Uma palavra que define sua maternidade. Cuidado. Uma palavra que define sua paternidade. Força. Uau. Uma oração que você nunca esqueceu. É teu. Eu falo a mesma coisa. Uau. E uma canção que marcou a sua história. A gente gosta muito
essa que a gente ouviu. A gente ouviu agora, que é do Samuel Mizrahi, chama Sopro. Uau. Um abraço para o Samuel Mizrahi, porque o Enzo, a enfermidade dele tem como consequência ou sequela a lesão no bulbo, que faz com que ele pare de respirar. E por ter vivido, não é uma hipérbole, tá, gente? 1, 2, 3, 10, centenas de vezes o Enzo parar de respirar e ele voltar, a gente tem essa canção como A Vida é um Sopro. Vamos procurar, vamos deixar na descrição, desse episódio para o pessoal ver lá também. Gente, eu estou muito emocionada. Eu acredito que você aí também com certeza se emocionou muito. Você não pode deixar de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas para abençoar, para levar esperança. Quantos ensinamentos vocês trouxeram. E eu sempre faço uma brincadeira aqui no final, da gente trocar de lugar. Então agora vocês são entrevistados e se quiserem fazer uma pergunta para nós, para mim, para o Paulo, também fiquem à vontade. Agora é hora de vocês entrevistarem. Uma pergunta. É igual quando a gente vai no restaurante, ela fala, escolhe você. Daí eu escolho, daí ela come. Porque eu não sou muito boa nesse jogo rápido aí de... Não, eu queria que a pergunta eu sou fã da Lavínia lá na igreja, né? Eu gosto muito da dedicação, do amor que ela faz. Assim, a pergunta é para você, essa sua realização, como é para você ver esse evangelho também transbordando na vida das suas filhas, né? Tão preciosas que a gente conhece. Sim. E como que é trabalhar junto com o Paulo agora, porque é um projeto que vocês estão juntos, né? Vamos abrir outro podcast. Posso ir embora? Bom, a Lavínia, ela é resposta de oração. E você sabe que quando você batizou ela, você falou isso. Usou, né? A palavra que você usou pelo Espírito foi essa menina é resposta de oração, porque ela sempre foi muito comunicativa, de muitas turmas e amigos, muito sanguínea, como a gente fala. Eu tinha 330, né? Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo dela se perder, assim. E eu sempre falava para o Senhor, guarda o coração dela, guarda os desejos dela. Então, quando eu vi a Lavínia vivendo a experiência dela real com o Senhor, e isso foi algo que o Senhor me ensinou a não obrigar, a não forçar, é uma realização, assim, incrível. E ela indo agora para a área da psicologia também, né? Então, vendo que ela tem esse coração também ali para cuidar de crianças e servir mesmo, ela tem esse coração de servir. Então, realmente é uma alegria muito grande a gente ver que é a graça de Deus. É a graça de Deus. A vida da Amanda também, eu falo, é a graça de Deus, porque nós já não tivemos muita estrutura emocional. Então, nós tivemos, diferente de vocês que foram muito maduros, né, no meio de tudo isso, a gente, assim, errou muito. Como pais, né, nós erramos muito como casal. Trabalhar com o Paulo, nós erramos muito no começo, porque a gente não tinha maturidade emocional. Então, a gente está crescendo, aprendendo, também fazendo terapia, também se melhorando. Hoje é muito bom. E eu agradeço a Deus pela vida do Paulo, porque isso eu não posso deixar de citar. Se tudo o que acontece, que as pessoas falam, eu recebi um vídeo seu, eu vi um livro, eu vi isso, aquilo, é através do dom que Deus deu para ele, através dele me incentivar, dele me encorajar e dele acreditar em mim também. Então, hoje tem sido muito bom, a gente foi crescendo, aprendendo. No começo foi desafiador, mas também foi bom, porque esses desafios fizeram nós vermos coisas que precisavam ser curadas e trabalhadas. Mas, muito boa pergunta. Tem a pergunta da Aline depois. Não, eu tenho um selo que eu falo, que é um selo que, assim, para poucos casais que eu falo, juntos vocês são melhores. Foi. E a gente foi se melhorando mesmo e acelerou esse processo de trabalhar junto, nos melhorarmos. Gente, obrigada, que honra. Não vai ter a pergunta da Aline? Não, ele já fez duas. Ficou por ela? Tudo certo. Caio, Aline, muito obrigado por abrirem o coração, por serem tão generosos e por dividirem conosco, com o público aqui, essa história tão profunda e tão humana. Eu acho que é isso. Nós amamos um Cristo que também traz esse lado humano. Eu gosto muito da série The Chosen, porque ela traz muita humanidade ali de Cristo, né? Então, você quer falar alguma coisa, amor? Quer fazer mais alguma pergunta? Os dois, pelo amor de Deus. É emoção pura. É verdade. Se vocês quiserem deixar um recadinho para o público, né? Só olhar para aquela câmera ali e falar alguma coisa que vocês queiram, uma mensagem, agradecer. Fiquem à vontade. Não, eu quero falar da equipe técnica que a gente tem, que é fenomenal. Todos os profissionais. As profissionais, que a maioria são mulheres. E eu falo dos profissionais que atenderam o Enzo desde o primeiro dia de vida até hoje, né? Os auxiliares que passaram, a gente mantém uma mesma equipe sempre, graças a Deus, é bem regular.
mas muitas marcaram a vida dele, os médicos, médicas, os profissionais, né, que atendem o Enzo nesse tempo todo. Agradecer a nossa comunidade, né, que sempre nos apoiou, são muitas e muitas pessoas, a nossa família, todos, os tios da Aline, minhas irmãs, meu irmão, é uma família extensiva, né? Já falei do meu sogro, minha sogra, que hoje os meus pais não estão com a gente. Aqui, eles mas também foram fundamentais e eles partiram recomendando o Enzo, preocupados, né? Então hoje meu sogro e minha sogra, que são fundamentos para nós, a gente agradece. Mas eu queria fazer também uma palavra que é assim, uma das coisas que a gente tem mais prazer é a gente encontrar no lugar e as pessoas falam, vocês são os pais do Enzo? Assim, é uma alegria para a gente. Uma referência. É um orgulho para a gente. Então, quando eu vou para algum local, alguma cidade, falar, pregar, até às vezes sobre outras coisas, e a gente tem amigos, assim, eu tive a experiência de ir para uma cidade agora longe, a pessoa fala assim, e o Enzo como tá? Eu falo para a Aline assim, todo mundo então, conhece. Todos vocês que oram, que acompanham, amigos e amigas de perto, de longe, a nossa gratidão, né? Porque Continuem orando. Sim. Nossa gratidão é o que todos, nos sustenta. A gente sabe que o carinho vem através da oração também, né? Então, e é um dia de cada vez. Então, vez. Com certeza precisa da oração de cada dia, como o Senhor nos ensinou, o pão nosso de cada dia. E quem quiser ver vocês, dar um abraço, como que eles fazem? Como que eles te acham? Vamos lá, pastor Caio. Vamos para tá crescendo a igreja, né, Caio? Vamos fazer um outro episódio sobre a igreja, e a nossa casa também está de portas abertas. A gente assim não tem. Você imagina que o Caio é um bom churrasqueiro, hein, gente? É bom churrasqueiro. A gente não tem restrição. É um ótimo churrasqueiro. Nesse processo todo, ainda nós estávamos plantando uma igreja. Olha isso, ainda não desistiu do ministério, não desistiu das pessoas. Se eu não estiver lá, quem estiver lá, com certeza... Representa muito bem, muito bem. É isso. Olha, obrigada mais uma vez. Se você se emocionou com esse episódio, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. Nos vemos no próximo Histórias que Saram, onde cada dor encontra um novo começo. Deus te abençoe.